Antes de ser considerado um demônio, antes de aparecer em grimórios medievais, e antes mesmo de ser citado em textos religiosos como um inimigo de um Deus único, Baal era um deus, um nome antigo, nascido em um mundo muito diferente do nosso, um mundo em que a sobrevivência humana dependia diretamente das forças da natureza. Mas como que uma divindade venerada por civilizações inteiras acabou se tornando um dos nomes mais demonizados da história? E para quem não me conhece, eu me chamo Lauri e hoje vamos falar sobre a divindade Baal. Para que ele é cultuado e por que há pessoas que cultuam ele até hoje. Mas para entender de fato toda a verdade por trás dessa figura, será preciso voltar milhares de anos atrás, para um período anterior às grandes religiões monoteístas. Durante a maior parte da história humana, as sociedades não acreditavam em um único Deus. Elas viviam em universos politeístas, onde diferentes divindades representavam forças naturais, fenômenos climáticos e aspectos fundamentais da vida. Era uma forma de interpretar e dialogar com o mundo. Entre essas divindades, algumas eram particularmente importantes: os deuses da tempestade. O nome Baal não era originalmente um nome próprio. Na verdade, ele significava senhor ou mestre em algumas antigas línguas semíticas. E esse título era usado para designar uma poderosa divindade cultuada em diversas regiões do Antigo Oriente Próximo, especialmente entre os povos do Canaã, Ugarit e na Fenícia. E entre esses povos, Baal era visto como um deus das tempestades, um deus da chuva, da fertilidade da terra, sendo o senhor das forças naturais. E em sociedades agrícolas antigas, a chuva também significava vida. Porque sem chuva não havia colheitas, não havia alimento e também não havia sobrevivência. Por isso que Baal não é uma figura maléfica, muito pelo contrário, ele era um dos deuses mais importantes do seu tempo. Nas antigas tábuas de argila encontradas em Ugarit, datadas de cerca de 1400 anos antes de Cristo, Baal aparece como um poderoso guerreiro celeste. Ele lutava contra forças do caos e trazia as chuvas que fertilizavam a terra. Essas narrativas fazem parte do chamado ciclo de Baal, um dos conjuntos mitológicos mais importantes do Antigo Oriente Próximo. Nesse ciclo, Baal enfrenta entidades primordiais ligadas ao mar e ao caos, simbolizando esse eterno conflito entre a ordem e a destruição na natureza. E, bom, esse padrão não é exclusivo dessa cultura. Deuses da tempestade aparecem em diferentes civilizações e mitologias pelo mundo.
Por exemplo, Zeus na mitologia grega, Thor entre os povos nórdicos, Indra, nos textos védicos da Índia antiga, e todos eles compartilham características semelhantes. Esse domínio sobre os relâmpagos, o controle das tempestades e esse papel de protetores da ordem cósmica. E isso é muito importante de se entender, porque isso revela algo profundo sobre a mentalidade das pessoas naquela época. A tempestade era uma das forças mais poderosas e imprevisíveis da natureza. Então, era natural que culturas distintas criassem figuras divinas associadas a esse poder. Mas a história de Baal muda drasticamente com o surgimento de uma nova visão religiosa. Entre os antigos hebreus, surge gradualmente a ideia de um Deus único, Yahweh, e esse processo não aconteceu de forma imediata. Ele foi lento, complexo e profundamente marcado por conflitos culturais e religiosos. Nos textos que hoje compõem a Bíblia hebraica, Baal aparece frequentemente como o principal rival religioso. Um dos episódios mais conhecidos ocorre no relato do profeta Elias, no confronto do Monte Carmelo. Segundo a narrativa bíblica, Elias desafia os sacerdotes de Baal em uma disputa para provar qual divindade teria o poder verdadeiro. E o episódio termina com Yahweh sendo apresentado como o único Deus legítimo. Do ponto de vista histórico, muitos estudiosos interpretam esse tipo de narrativa como parte de um processo comum no surgimento de novas religiões, essa deslegitimação dos deuses rivais. Em outras palavras, o que antes era uma divindade respeitada, em culturas vizinhas passa a ser representado como falso, enganador ou até perigoso. E esse fenômeno aconteceu diversas vezes na história. Quando uma religião se torna dominante, frequentemente reescreve o significado dos símbolos anteriores, de Deus a demônio. Com o passar dos séculos, a imagem de Baal continuou a se transformar. Durante a Idade Média, especialmente entre os séculos XVI e XVII, os textos de demologia começaram a catalogar supostos espíritos e demônios. Entre esses textos está o famoso Grimório da Chave Menor de Salomão. Nesses registros aparecem figuras como Baal, Beelzebu, e esses nomes são frequentemente associados a essa antiga figura de Baal. E nesse contexto medieval, Baal aparece descrito como um rei do inferno, capaz de conceder até invisibilidade. Mas é importante notar algo curioso. Esses textos foram escritos milhares de anos depois das antigas religiões cananeias. Ou seja, já não estamos falando da divindade original. Estamos diante de uma reinterpretação cultural bem tardia. E transformar deuses antigos em espécies de demônios era algo relativamente comum naquela época. Até porque quase todas essas divindades antigas tinham essa dualidade, Todas elas tinham esse lado sombrio.
E um detalhe que muitas vezes é ignorado é que Baal não era originalmente um nome próprio, ou seja, ele nunca se referiu a algo. Na língua semítica antiga, Baal simplesmente significava Senhor ou Mestre. Ou seja, isso significa que diversos outros deuses locais podiam receber esse mesmo título. E um exemplo disso é Baal Haddad, o deus da tempestade. O Baal Ramon, associado à fertilidade e ao sol. O Quarte, venerado na cidade fenícia de Tiro. E esse detalhe cria uma enorme confusão histórica. Quando esses textos antigos condenam Baal, nem sempre está claro de qual divindade eles estão falando, qual eles estão tentando mencionar. Em muitos casos, o termo funciona mais como um título de poder divino do que como uma entidade única. E apesar dessas transformações, toda essa simbologia de Baal não sumiu completamente. Isso revela algo muito importante sobre a forma como mitos sobrevivem às civilizações. Símbolos religiosos raramente desaparecem, eles se transformam. A essência simbólica permanece, a interpretação psicológica permanece. E no século XX, o psicólogo suíço Carl Jung propôs uma interpretação interessante para esse tipo de fenômeno. Segundo Jung, muitas figuras mitológicas representam arquétipos, padrões universais presentes no inconsciente coletivo da humanidade. Então, nesse sentido, divindades antigas não são apenas personagens religiosos. Eles podem representar forças profundas da psique humana. E dentro dessa perspectiva simbólica, Baal representaria o poder bruto da natureza, a força das tempestades internas, os instintos primitivos da humanidade e todo esse domínio sobre forças caóticas, elementos que sempre fizeram parte da experiência humana. Então, muito antes de ser um nome associado a demônios, Baal era algo muito mais simples e também muito mais humano. Ele era a tentativa de um povo antigo de compreender e dialogar com as forças que determinavam sua sobrevivência. A chuva, a fertilidade da terra, o poder destrutivo e ao mesmo tempo vital das tempestades. Em outras palavras, Baal não nasceu como um símbolo do mal, ele nasceu como uma representação do poder da natureza. E toda essa história revela algo fascinante sobre a humanidade. Deuses apenas mudam de forma e continuam atravessando os milênios. Ou seja, se Baal era uma divindade ligada à chuva, à fertilidade, à força da natureza, então todos os seus rituais inevitavelmente refletiam isso, Toda essa relação direta entre a humanidade e a sobrevivência. Algumas fontes antigas, especialmente textos religiosos hebraicos, acusam certos cultos de Baal a práticas extremamente controversas. Então, para compreender o que esses autores da Bíblia hebraica estavam denunciando quando condenavam os cultos ligados a Baal,
é necessário distinguir 3 categorias principais de práticas que aparecem repetidamente em seus textos. Essas descrições surgem em livros como o livro de Jeremias e o segundo livro dos Reis, que retratam uma intensa disputa religiosa entre o monoteísmo israelita emergente e as antigas tradições politeístas do Levante. E, segundo esses autores, os cultos cananeus ligados ao complexo religioso de Baal incluíram práticas consideradas profundamente perturbadoras. A acusação mais grave e também a mais debatida pelos historiadores é a do sacrifício humano, especialmente a envolvendo recém-nascidos e crianças pequenas. Então, nos textos bíblicos aparece frequentemente a expressão passar pelo fogo, associada a rituais realizados em honra a divindades estrangeiras. Ou seja, essa prática é tradicionalmente associada ao deus Moloque. Então, no imaginário religioso da época, essas práticas estariam ligadas à tentativa de apaziguar forças divinas ligadas à fertilidade da terra, à chuva ou à sobrevivência da comunidade. Então, o local mais frequentemente associado a esses rituais é o Vale de Hinnom, ao sul de Jerusalém. Esse vale aparece repetidamente no livro de Jeremias, como sendo um espaço onde sacrifícios teriam sido realizados. Mas com o passar dos séculos, o local ganhou um novo significado simbólico. O nome hebraico Geinnom acabou se transformando em Gehinna, termo que posteriormente passou a representar o inferno na tradição judaica e cristã. Ou seja, um antigo local associado a esses cultos rivais foi reinterpretado como uma metáfora para a condenação eterna. Mas toda essa questão ainda permanece muito complexa. Então, outro ponto frequentemente denunciado nos textos bíblicos envolve os chamados rituais de fertilidade. Os autores hebraicos utilizavam o termo zaná, que significa literalmente prostituir-se, para descrever práticas associadas aos templos cananeus. Em sistemas religiosos antigos, especialmente aqueles ligados aos templos e cultos de fertilidade, não existiam conceitos modernos de idade de consentimento ou proteção infantil. Isso significa que jovens podiam ser incorporados a instituições religiosas muito cedo. Os textos bíblicos também utilizam termos amplos para descrever práticas consideradas abominações. Os autores bíblicos tinham um objetivo bem claro: desencorajar os israelitas de participarem desses cultos. Para isso, frequentemente agrupavam diversas práticas consideradas perversas sob o mesmo rótulo religioso. Então, só para deixar claro o que eu estou tentando explicar aqui, é que foi justamente esses rituais antigos, cabulosos mesmo, foi o que deu o gatilho para que muitas outras divindades e muitas outras tradições pagãs sofressem essa proibição severa. Então, hoje em dia é muito mais lógico entender como era desnecessário esses rituais. Então, esses escritores bíblicos estavam completamente corretos em proibir esse tipo de ritual, porque hoje em dia conceitos como lógica e sentido são praticamente básicas.
Mas para aquela cultura daqueles povos antigos, esses rituais e essas formas, de rituais eram importantes para o desenvolvimento psicológico humano. Só que essa dinâmica não era apenas psicológica, ela estava profundamente enraizada na própria estrutura social da época. Quanto maior a população, maior era o poder. Esse foi um princípio determinante em muitos reinados. E dentro desse contexto, os festivais desempenhavam um papel central, marcado por excessos, especialmente pelo consumo de álcool e por práticas sexuais ritualizadas. Esses eventos não eram apenas celebrações religiosas, mas instrumentos de expansão social. Para as lideranças, havia um interesse claro. O crescimento populacional significava mais força, mais domínio e mais controle sobre os territórios e recursos. Mas também havia um outro lado. Esses mesmos festivais, envoltos em caos, desordem e anonimato coletivo, criavam um cenário perfeito para algo muito mais sinistro. E em meio à multidão, a embriaguez e a perda de controle tornava as pessoas bárbaras e selvagens, e toda a percepção individual se dissolvia. E é justamente nesse ambiente que as lideranças encontravam espaço para agir. É a partir desse contexto que podemos compreender a dimensão simbólica atribuída a Baal, bem como as razões pelas quais seu culto foi amplamente condenado e, posteriormente, a figura foi associada ao Rei do Inferno. Porque era ali, no meio do excesso, que narrativas podiam ser moldadas, distorcidas ou completamente apagadas. Atos violentos podiam ser encobertos, mortes podiam passar despercebidas ou ser reinterpretadas como parte do próprio ritual. E tudo isso acontecia sem que se houvesse questionamento, porque o próprio contexto impedia a lucidez. À medida que essas sociedades cresciam e se fortaleciam, também se aperfeiçoava essa capacidade de manipulação. O poder não estava apenas na força visível, mas na habilidade de controlar o que era visto. É nesse ponto que a figura de Baal ganha uma nova dimensão simbólica, não apenas como uma divindade associada à fertilidade e ao poder, mas como a representação dessa influência invisível. Uma força que opera nas sombras e que molda a realidade sem ser percebida. Esse é o verdadeiro poder de Baal. Por isso é sempre importante ver os dois lados da história. E mesmo após mais de 3.000 anos, o nome Baal continua reaparecendo. Curiosamente, o Grimório descreve Baal com 3 cabeças. Uma de homem, uma de gato e uma de sapo. Cada uma dessas cabeças representa um aspecto específico. A cabeça humana simboliza inteligência, consciência e domínio racional. Nos grimórios, essa parte da imagem costuma representar o aspecto estratégico ou governante da entidade. O gato possui uma longa associação com o mistério e a percepção oculta. No mundo antigo, especialmente no Egito, gatos eram vistos como guardiões espirituais capazes de perceber forças invisíveis.
Essa cabeça pode representar a percepção além do mundo visível. Já o sapo aparece frequentemente em mitologias ligadas à transformação e ao mundo subterrâneo. Por viver entre a água e a terra, ele simboliza a transição entre mundos. Em tradições mágicas, animais anfíbios eram frequentemente associados a processos de metamorfose e renascimento. Ou seja, dessa forma, a criatura descrita no Grimório não seria apenas um monstro, mas sim uma representação simbólica de 3 poderes fundamentais do ser humano: a consciência, a percepção oculta e a transformação. Isso nos leva a uma pergunta inevitável: símbolos antigos ainda possuem poder? Devemos temê-los ou compreendê-los? E nesse sentido, Baal pode ser interpretado não apenas como um deus antigo, mas também como um arquétipo, uma representação simbólica da própria natureza. Algo capaz tanto de sustentar a vida quanto de destruí-la. E esse contraste revela algo essencial sobre esses símbolos antigos. Eles nunca foram completamente bons ou completamente maus, porque eles representavam forças da natureza. E a natureza sempre foi ambígua. A resposta ao final de toda essa jornada talvez seja mais simples do que parece. Baal não é uma entidade à estreita do mundo moderno. Ele é o reflexo de uma época em que o ser humano dependia diretamente da natureza para sobreviver. Uma época em que a chuva significava a vida e a seca, a morte. Divindades como Baal surgiram para dar sentido ao imprevisível, para explicar o trovão, para justificar a colheita e para tentar controlar o incontrolável. Mas o mundo mudou, e com ele também moldou a forma como lidamos com o desconhecido. E é muito importante dizer isso com clareza mais uma vez. Muitos dos rituais associados a esses cultos antigos, sejam reais, exagerados ou reinterpretados, representam práticas que hoje reconhecemos como profundamente problemáticas. Toda a ideia de sacrifício humano, por exemplo, é amplamente rejeitada por princípios éticos, filosóficos e espirituais. E deve ser assim. A história mostra que sociedades evoluem justamente quando começam a questionar e abandonar práticas que causam sofrimento. Nesse sentido, compreender o passado não significa validá-lo, significa aprender com ele. E ao longo do vídeo, vimos como símbolos podem ser reinterpretados, distorcidos e reutilizados.
Mas também vimos que o verdadeiro poder desses símbolos não estão neles, e sim em quem os interpreta. Até hoje, manifestações culturais modernas continuam utilizando símbolos antigos, muitas vezes sem sequer perceber sua origem. O próprio carnaval, por exemplo, carrega elementos simbólicos ligados a essa inversão social, ao excesso e à celebração dos instintos humanos. Aspectos que, em diferentes formas, já estiveram presentes em rituais antigos de fertilidade e renovação. Mas é claro que é uma diferença fundamental. Hoje, essas expressões são simbólicas, culturais e sociais. Não são atos de devoção a forças naturais personificadas. E talvez essa seja a maior mudança de todas. O ser humano deixou de ver os símbolos como entidades externas e passou a reconhecê-los como construções internas. E é só dessa forma que a gente consegue aprender e evoluir com símbolos como esse. Porque no fim, a história de Baal não é sobre um deus antigo que ainda exige uma espécie de culto. É sobre como o ser humano criou deuses para explicar o mundo. E aos poucos começou a entender que o verdadeiro significado sempre esteve dentro de si. Porque no fim, mais do que templos ou rituais, o verdadeiro poder sempre esteve naquilo que os seres humanos escolhem acreditar. Enfim, muito obrigado por assistir até aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal para mais conteúdos assim. Eu espero te ver em breve e lembre-se sempre de espalhar a verdade.